3, 2, 1 e... Olá, eu sou o Ratorujo e hoje eu estou aqui por trás do RPG Tordesilhas, na verdade, para ler junto de você o Manifesto Antropofágico do RPG Nacional. Reflexões sobre o fazer ou jogar RPG no Brasil, pela Universo Simulado, do nosso querido Sensei. Bom, esse é o vídeo de hoje, é um pouco diferente do normal, né? Mas vamos dar uma lida e uma analisada nesse documento escrito pelo nosso querido Luiz Cláudio, logo depois da vinheta. Como eu disse, reflexos sobre o fazer e jogar RPG no Brasil. Há séculos fomos testemunhas e vítimas de uma das maiores e piores invasões da história. Nenhuma obra de ficção faria justiça ao horror que vivemos. Eles vieram de... Aqui tá escrito caravanas, mas ele já comentou que era para ser caravelas. Caravelas colonizaram nossas mentes, violaram nossa cultura e contaram outra história. Um genocídio que poderia ser forjado apenas pelo barbarismo da civilização. E eu clico... Não dá pra ir com a setinha. Eu não gosto de Instagram por causa disso. Enfim. O tempo passou e o país se fez independente. Porém, as mentes continuaram servis, aprisionados pelos mesmos grilhões ideológicos que nos mantinham escravizados. Um espelho sujo que distorce nosso reflexo, menosprezando as mulheres, tratando nossos nativos como selvagens e demonizando a beleza da cultura afro. E não, acho que faltou uma vírgula aqui. E não são mais os estrangeiros que impõem suas doutrinas sobre nosso povo. Não somos... Não, agora tem uma vírgula. Não. Somos nós mesmos que insistimos em, todos os dias, negar nossa cultura pela importação de conceitos e paradigmas que não são nossos. Desfilamos com os grilhões da subserviência, como se joias fossem. O louvor ao estrangeiro silencia as vozes nacionais, enferruja a pluralidade, emudece nossa cultura e mantém a produção distante da nossa realidade. A consequência é que autores e artistas muitas vezes se enxergam como estrangeiros, sempre distantes do público que adquire seus produtos. Ok, eu buguei um pouquinho aqui, mas entendi. Assim chegamos ao âmago deste manifesto antropofágico. E continuemos a devorar a tradição dos jogos gringos, mas digerida pelo feijão com arroz, do nosso molejo, gingado e pluralidade, para, enfim, construirmos uma forma de jogo que reflita nosso jeitinho de lidar com as regras e o pensar RPG, ou jogo de interpretação de papéis. E os cenários se façam com os ingredientes clássicos de Tolkien, Arthur Artin ou Robert Howard, sem contudo negar os temperos de Jerônimo Monteiro, Emília Freitas, Álvares de Azevedo, Campos de Carvalho, Joaquim Manuel de Macedo, Érico Veríssimo, Câmara Cascudo, Machado de Assis. Isso é tudo codinome do Pessoa, porque o Pessoa tinha um monte de sobrenome, né? Enfim. E tantos outros brasileiros cuja criatividade alimenta a fantasia nacional. Longe de encontrar soluções ou fórmulas prontas, nossa proposta se concentra no exercício, eu achei que era exército, no exercício, na busca, na reflexão, de como olhar para dentro nos permite rolar dados para além do coloquial. Pensar em como seria um jogo onde elfos capoeiristas e curupiras cavaleiros pudessem enfrentar dragões e boitatás, ou pajés vasculhando as noites paulistas caçando vampiros e corpos secos, e quem sabe, anões babalaôs invocando orixás em naves espaciais movidas a axé. Isso é o que eu já trouxe aqui. Não, Kalimba não. Tem Kalimba aqui, mas não é Kalimba, é o Mojubá. Isso, da hora eu lembrei do Mojubá. Para além de mera repetição do que vem de fora, poderíamos buscar inspiração em nosso admirável mundo conhecido, para criar jogos de RPG capazes de refletir a mistura que nós somos. O Luiz Cláudio Gonçalves. Eu concordo com 90% desse texto. Eu acho que ele faz todo sentido do que ele está dizendo. E, engraçado, tô com dois Tordesilhas aqui. O Tordesilha grandão e o miniatura. Eu uso isso aqui pra fazer o HP dos inimigos. Eu tô narrando no Discord. Enfim, minha mania de dar alt tab do nada. Eu vou até voltar lá pro primeiro, que assim, ele fala muito sobre como nossos RPGs que a gente joga,
ele é muito RPG lá de fora. Vampira Máscara, Dungeons Dragon, o próprio Daggerheart que eu tanto amo, ele também é de fora. Você tem muita comunidade de jogos que vem de fora, e com culturas de fora, culturas nórdicas, culturas gregas e principalmente cultura inglesa. A gente não tem, por exemplo, muitos jogos como o Tordesilhas, né, que trata bastante da cultura daqui. Você pode jogar como um curupira aqui. Ainda quero trazer o Tordesilhas algum dia. Ou outros jogos nacionais, como o próprio o Mojubá, tô tentando lembrar outros. Do próprio Luiz Cláudio tem o Museu Encantado, Brasil Vapor e Magia. Esse texto vai estar no Brasil Vapor e Magia, eu acredito. E eu entendo o ponto dele e concordo, como eu disse, 90% com ele. Não dá pra concordar 100%, porque a gente tem também um fator bastante importante. O Brasil, ele é uma cultura plural. E a cultura inglesa, nórdica ou oriental também está dentro do Brasil. Entendeu? A gente tem o bairro da Liberdade, que é um pedaço do Japão no Brasil. A gente tem vários outros locais assim. A gente tem o sul do Brasil, que foi colonizado por alemães. Então a gente tem muita cultura de Deutschland pra cá. A gente também germânica, né? Deutschland, germânica. Muita cultura germânica pra cá. No Nordeste a gente tem muita parte de cultura holandesa. E em Minas, cara, Minas é um polo português muito grande, né? O português não, espanhol, não me lembro. E a gente tem bastante cultura espanhola nas margens, né, do Brasil, em contatos com Argentina, Peru, Uruguai. Acho que Argentina não, Argentina não, mas Peru, Uruguai. Eu já ia falar Chile. Chile não faz fronteira com o Brasil, cara. Enfim, o ponto nossa pluralidade também engloba esses conceitos do estrangeiro. Ele mesmo aqui falou, né, Sacis Cavaleiro, sendo que cavaleiro é um conceito europeu, né? Cavaleiros são um conceito da Europa, né? E tá lá. E, por exemplo, se falado muito de cultura afro. A cultura afro é africana, não é brasileira, entendeu? A cultura indígena, sim, a cultura indígena seria brasileira, mas também tem índios também teve índios nos Estados Unidos, que também foram rechaçados e expulsos de lá pelos colonialistas, mas eu não quero entrar muito nesse quesito aí. Então por isso que eu digo que eu concordo 90%, entendeu? Porque eu realmente queria que RPGs como Tordesilhas tivesse muito mais sucesso e fosse muito mais espalhado, e que grandes canais, por exemplo, pessoal, o Fogo da Dungeon até que traz bastante, o Fogo da Dungeon jogou Mojubá, por exemplo, mas que tivesse lá em vários canais do estrangeiro as pessoas jogando RPGs daqui, né? E o próprio Critical Role fazendo a mesa de Tordesilhas, imagina, seria muito massa a gente exportar a nossa cultura, assim como a gente importa muita cultura. Eu acho que esse é o ponto. Não é problema importar a cultura. O que tá faltando é exportar a cultura, entendeu? E é difícil, porque não tem muito mais do que eu possa acrescentar. Como eu disse, eu concordo 90% com o texto. Então, eu não tenho muito o que falar. Se eu fosse contra o texto, se eu fosse contrário ao texto, aí sim eu teria muita coisa pra descascar, mas eu não sou. Eu realmente gostei bastante desse texto do Luiz Cláudio, e fica aí a reflexão pra vocês. Esse foi um vídeo totalmente bem diferente, e conta nos comentários o que vocês acharam, qual a sua opinião sobre esse texto, e que outros tipos de vídeo vocês gostariam de ver aqui pelo canal. E até a próxima. Falou!